Então, pessoal, a Páscoa acabou, mas a história não acabou, né? Então vamos continuar fazendo nossos vídeos aqui. E agora a gente vai falar sobre o Pentecostes, né? A festa de Pentecostes que aconteceu lá. Desde o último vídeo a gente começou a falar sobre essa festa, sobre esse acontecimento, que é a vinda do Espírito Santo, né? O tão prometido Espírito Santo que Jesus falou, Jesus prometeu. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois momentos que a gente pode ver a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Então, mais uma vez, eu falando de contexto aqui para vocês, qual o contexto que a gente está fazendo esses vídeos. Então, agora, como a gente vai entrar em Pentecostes, a gente vai falar do contexto do Pentecostes. E para isso a gente tem que entender, é bom que a gente entenda a ação do Espírito Santo desde o Antigo Testamento. Tá legal? Como a gente fez na Páscoa, que a gente foi lá no Antigo Testamento e viu algumas passagens do Antigo Testamento até chegar na Páscoa. Eu pretendo fazer também esses vídeos aqui com a mesma visão, com a mesma orientação, que é o que vocês procurem ver no Antigo Testamento, o que é que tem no Antigo Testamento, o contexto todo dessa história, para que a gente possa chegar no dia de Pentecostes, no caso, como a gente fez também na Páscoa, chegar no dia da festa de Pentecostes e entender o contexto que está acontecendo ali e a vinda do Espírito Santo e essa promessa que foi desde o Antigo Testamento, na verdade, e que Jesus também enfatizou a vinda do Espírito Santo, tá bom? Então eu quero ver aqui com vocês, quero passar aqui duas passagens, mostrar duas passagens para vocês, tá? Então vamos começar aqui. Primeira passagem é Êxodo 31, do versículo 1 ao 4, tá bom? E disse o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome de Bezael, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Então aqui a gente vê a ação do Espírito Santo, né? Deus enviando o Espírito Santo e fazendo com que esse rapaz, o Bezalel, ele ficasse realmente cheio do Espírito Santo para que pudesse executar as atividades de artesanato, né? Eles estavam aqui construindo o tabernáculo, e aí eles precisavam de pessoas que trabalhassem bem com artes, né? E artistas, no caso, artesãos. E no caso aqui, o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito de Deus, ele enche esse rapaz, o filho de Uri, filho de U, para que ele possa executar os trabalhos com destreza, né? O próprio Espírito Santo capacitando esse rapaz para fazer ali os desenhos e todas as artes ali no tabernáculo, tá bom? E o outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é em Josué, tá lá, Josué não, desculpe, Juízes, no livro de Juízes, e do capítulo 6:34, que é o que é a história de Gideão. Então, vocês podem até ler essa história, é bem interessante, mas especificamente nesse versículo a gente pode ver de novo a ação do Espírito Santo. Deixa eu ler aqui para vocês. Ó. Então, o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus, né, tomou o pleno controle de Gideão e o fez tocar o chofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abiesitas para segui-lo. Então, nesse livro de Juízes, a gente vê várias situações em que o povo de Israel ele se torna escravo, né? Se torna subjugado por outros povos ali onde eles estavam, e acaba que em Juízes Deus vai levantando juízes para libertar o povo de Israel. E nesse caso específico de Gideão, ele fala aqui no capítulo 6, né, 34, a respeito de como o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus, tomou o controle de Gideão a ponto de ele ser uma liderança naquele momento, né? O interessante é que no próximo capítulo, no próximo versículo aqui, no 35, Gideão acaba conversando com Deus: rapaz, será que eu sou realmente capaz de liderar esse povo? E ele faz prova de Deus, né? E Deus vai e revela para ele que sim, que ele realmente seria usado para libertar o povo, ok? Então, mais uma ação do Espírito Santo aqui no Antigo Testamento, tá? E a gente tem que observar essa ação do Espírito Santo em vários outros contextos do Antigo Testamento, que é o Espírito Santo de Deus.
que a gente não pode confundir com os outros espíritos, né? O Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. E isso é relevante a gente ter essa noção e esse conhecimento. Não é qualquer espírito, né? É o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Eu queria enfatizar isso aí para vocês. E o que vai acontecer em Pentecostes é justamente essa promessa que vem desde o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha para um propósito específico e para uma pessoa específica, né? E a gente pode ver outros exemplos aí nos próximos vídeos, tá bom? E é isso então, por esse vídeo eu quero agradecer a vocês aí que estão assistindo, né? Os nossos vídeos aí no canal. Mais uma vez, não deixe de se inscrever, de dar o like, compartilhar, comentar. E a gente vai continuar aí fazendo os vídeos aí desse período aí, desse tempo aí da festa de Pentecostes, tá bom? Mais uma vez, obrigado, um abraço e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até mais.